Você está ouvindo Papo Fundamentado, apoiando nossa fé no poder de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Fundamentado, o melhor podcast do Brasil e região. Tem gente se perguntando aí por quê, da onde eu tirei essa conclusão, foi minha mãe e minha avó que me falou. Nós estamos aqui para conversar com pessoas que de fato vivem uma vida fundamentada nas Escrituras. E esse é o episódio de número 3. Nós vamos falar sobre os mistérios do culto. Vamos trabalhar aí sobre essa temática que para nós é muito importante e que é um assunto muitas vezes ignorado. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero apenas deixar um recado aí para você. Lembrando que nós temos um QR Code aí no topo da nossa tela. E se você apontar a sua câmera ou se você for lá no link dos comentários, no primeiro link dos comentários e também na descrição, você tem um link onde lá você vai encontrar tudo do Firme Fundamento. Então, ou apontando o QR Code, a sua câmera para o QR Code, ou clicando no link na descrição e nos comentários, você vai ter lá o site do Firme Fundamento, firmefundamento.com.br, onde lá nós colocamos artigos, devocionais, estudos, os próprios vídeos que nós publicamos aqui no YouTube. Você também vai encontrar o site da Escola de Teologia, também o nosso primeiro curso gravado, que é o curso Idolatria Sexual. Tem também todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Sem mais enrolação, eu quero apresentar hoje o nosso convidado, Pastor Carlos Neto. Bom dia, bom dia, né? Para você, para quem tá assistindo, eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem, Diego? Pastor Diego, como é que vai? Tudo certo? Por aqui tudo bem, graças a Deus. E muito bom estar aqui com você e com essa galera aqui do Firme Fundamento, pra gente conversar. Eu agradeço aí a participação. Pessoal que tá assistindo aí, né? Talvez esteja assistindo no horário aí, até mais ou menos, né? A gente teve que madrugar para fazer esse episódio. Por isso que é bom dia, quase uma boa madrugada. É, quase uma boa madrugada. E o pastor Carlos Neto é pastor da Igreja Batista Regular de Vila Teixeira, em Campinas. Fala um pouco mais aí, onde você tá, quem é você? Tá bom. Eu, como o Diego acabou de dizer, sou um dos pastores da primeira Igreja Batista Regular de Campinas, ou Igreja Batista Regular da Vila Teixeira, que é o nosso bairro aqui, onde a gente está localizado. Eu estou servindo ao Senhor aqui, vai fazer 7 anos que eu estou aqui. Eu sou formado no Instituto Bíblico Maranata, inclusive meu seminário que o Diego aí estudou, né? Depois disso eu tive a alegria também de fazer algumas especializações e terminei agora finalmente um programa de mestrado no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Eu sou de Uberaba, sou mineiro, então na verdade a gente está aqui, mas eu e o Diego a gente já se conhece tem muito tempo, porque a gente era da mesma igreja lá em Uberaba, né? E estudamos. Tem muita história aí. Como eu acabei de dizer. Ixi, só da gente estar junto aqui eu lembro de muita coisa. E Campinas é o meu primeiro ministério, na verdade, né? Eu saí do seminário para vir aqui para poder servir ao Senhor durante 1 ano, no estágio que normalmente é exigido pelo seminário. Acabou que com a bênção de Deus, a direção do Senhor, a igreja estendeu o convite para a nossa permanência e nós então fomos empossados como pastor da igreja. Eu fui empossado como pastor da igreja e desde então estou aqui servindo ao Senhor. Não, que bom. Eu lembro até desse namoro aí, hein? É verdade. Inclusive, quando eu vim aqui em Campinas pela primeira vez, a gente veio, né? Você também estava. A gente foi apresentar o teatro, né? Com o Maranata. Isso, é verdade. Você também estava. Poxa vida, tá vendo? Rapaz, é verdade. Eu lembro, você era o concupiscência da carne. Eu era o soberba da vida. Soberba da vida. Muito bom. Você pode explicar isso, por favor? É verdade. Não, era um teatro que tinha lá o Satanás, né? O Rair era o Satanás. Eu representava Jesus, olha aí que maravilha. Você é lógico, né? E eu era soberba da vida, já pensou. Tinha a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Exatamente, e o Carlos era o soberba da vida. Mas, era uma má influência lá no teatro. Histórias boas aí, né, pra gente contar. Pois é. Mas vamos lá. A gente está diante de um assunto que normalmente não, a gente estava até conversando em off aqui, né, um pouco sobre isso, né? Normalmente a gente não fala sobre esse tema, sobre o culto.
E quando fala a respeito de culto, às vezes ou é para criticar alguma coisa, ou alguma igreja que a gente viu em algum outro lugar, que fez alguma coisa que a gente talvez não ache interessante, coisas desse tipo. E a gente não para pensar sobre a teologia do culto. O que envolve de fato o culto? Ou primeiro, né? O que é um culto? Eu acho que essa seria a primeira pergunta importante de a gente responder. O que é um culto? Boa. Na verdade, só essa perguntinha aí, a gente pode ficar aqui o podcast inteiro, tá? Mas Com certeza. essa pergunta é importante. E eu acho que eu começaria respondendo, Diego, e a galera que está vendo a gente aí, da seguinte maneira. O nosso problema quando a gente tenta definir um culto é que normalmente a gente tenta definir um culto, procurar uma definição para ele na Bíblia, que seja uma definição autônoma, uma explicação que fale dele só, sem levar em consideração o contexto no qual ele existe. Então, de certa maneira, o que é o culto é uma pergunta muito importante, mas para a gente responder ela, a gente tem que responder uma pergunta anterior, que seria mais ou menos assim, quem é Deus? O que a igreja de fato é? E qual é a relação que existe entre Deus e a igreja? Porque quando a gente responder essa primeira pergunta, usando a figura bíblica que eu já quero comentar com vocês aqui, o culto se torna mais fácil da gente entender. Na teologia, na nossa vida, na nossa conversa, na nossa comunicação normal, em todo lugar é assim. As palavras, os termos que a gente usa na nossa linguagem, eles, para serem definidos de forma precisa, eles precisam de um contexto maior no qual eles se encaixam. E com o culto não é diferente. O culto não é uma coisa independente, só que Deus mandou, façam assim, 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 tal dia. Mas, na verdade, o culto é o resultado orgânico de todo um processo e uma obra que Deus realizou na vida da igreja. Então, se a gente não levar isso em consideração, a gente não entende o que o culto é. E o que é essa obra, assim, que eu posso dizer que Deus realizou na vida da igreja? A estrutura da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é uma estrutura que reflete a linguagem de aliança lá do Antigo Oriente Próximo. E esse conceito aqui, ele é um conceito muito importante. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo capítulo 20, famoso texto lá dos 10 mandamentos, esse é um texto que você perceber, ele segue claramente o modelo de tratados pactuais de aliança lá do Antigo Oriente Próximo. Então, para a gente poder ter essa figura em mente, que vai ajudar a gente a pensar no que é o culto. Nesses tratados extra-bíblicos, o que acontecia era assim, o rei suzerano, ou seria sucerano, eu acho que é suzerano, agora eu não sei. Tem um extra só, né, entre vogais, deve ter só no C. Mas o rei suzerano, ele normalmente discutia os termos da relação dele com o rei vassalo, né? E aí estipulava os acordos, estabelecia quais eram as responsabilidades de cada um, quais eram os benefícios ou os malefícios de se cumprir ou não aquele determinado termo lá, e assim por diante. E aí, essa estrutura depois, finalmente, era escrita num documento que era um testamento. E aí, esse testamento tinha 5 grandes partes. A primeira parte era um preâmbulo, o lugar onde o rei falava todas as suas qualidades, os seus títulos, o seu nome, quem ele era, e assim por diante. Depois disso, tinha um prólogo histórico, que basicamente tem a ver com os feitos daquele rei. Tipo assim, eu sou o rei Diego, fulano de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, todos os títulos que atribuem a sua majestade, rei Diego, ótimo, hein? E aí depois... Excelente. Você gostou, né? E aí depois tinha o prólogo histórico, que normalmente tinha a ver com a forma como aquele rei suzerano ajudou, socorreu, libertou aquele rei vassal de alguma forma. Então, por exemplo, o rei Diego, tal, que naquele determinado contexto histórico socorreu o rei Carlos, eu quero entrar nessa como rei, socorreu o rei Carlos, livrou ele das mãos do inimigo, ajudou ele com mantimentos, porque naquele momento não tinha, emprestou parte do seu exército para ele, coisas dessa natureza. Assim. Então, isso é um prólogo histórico, né? Esse prólogo histórico é o fundamento da lealdade do rei vassalo para com o rei suzerano, então isso é muito importante. Aí, depois do prólogo histórico, né, na estrutura da aliança, lá, finalmente tinham as estipulações. Uhum. Uma vez que o rei suzerano, que é esse rei digno de tanta majestade, e aí esse rei agora... Ele salvou, livrou, libertou, ajudou, de alguma forma, seja lá qual for, o rei vassalo. Então, ele agora estabelece algumas estipulações, né? Algumas coisas que o rei vassalo precisaria fazer para continuar desfrutando dessa ajuda, desse socorro, desses benefícios que o rei suzerano pode promover para ele. Então, esses são os termos da aliança. Além disso também, esse rei suzerano define algumas coisas que ele vai fazer. Olha, eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com aquilo e tal. Ou seja, é uma estipulação de
nessa relação mútua, né? Eu vou fazer isso para você e você, em contrapartida, vai fazer isso com relação a mim. Depois tinha as sanções, que eram basicamente as bênçãos ou as maldições, né? Do tipo assim, se você fizer isso, você vai ter isso, isso e isso em troca de benefício. Mas se você não cumprir seu termo, você vai ter isso, isso e isso em troca de malefício, de prejuízo contra você, caso você não cumpra, não seja fiel aos termos da aliança. E aí, finalmente, tinha a preservação do texto. Uma vez que todos esses 4 primeiros elementos, o preâmbulo, prólogo, histórico, as sanções e as estipulações, as bênçãos, as maldições, então tinha o registro escrito, a preservação do texto da aliança. Esse texto preservado era chamado de testamento. Inclusive, para quem não sabia, aí, por isso que a gente tem 2 testamentos na Bíblia, que a gente tem 2 alianças. Uma vez tem uma antiga aliança, tem um antigo testamento. Uma vez que Cristo foi estabelecida uma nova aliança, a consequência lógica que todo mundo lá já esperava, tá bom? Não é que os apóstolos não sabiam o que eles estavam fazendo. Todo mundo já esperava que quando uma nova aliança foi inaugurada, viesse também como consequência um novo testamento. E tinha alguém que era autorizado pelo rei suzerano para poder preservar esse texto. No caso do Novo Testamento, os apóstolos, né? No caso do Antigo Testamento, os profetas e aquelas pessoas que Deus ordenou. Você falou para esse fim. Mas o ponto é dizer que, uma vez que essa aliança foi estabelecida, aqui a gente está usando esse contexto, dando uma lembrada, uma contextualização histórica de como era lá, para a gente poder aplicar isso na Bíblia, porque a Bíblia usa essa estrutura. O ponto é que depois que finalmente esse texto era preservado, era lido, então uma cópia era dada para cada parte, e ouve isso, porque isso é importante. Normalmente, esses documentos, eles eram periodicamente lidos em público, em intervalos regulares, com o propósito de celebrar essa aliança que foi feita e de renovar essa aliança que foi feita. Esses momentos onde essas alianças eram relidas, eram relembradas, onde elas eram celebradas, onde as obrigações do povo eram mais uma vez expostas diante deles e tal, esse momento onde isso acontecia era na chamada Assembleia Solene, que é a mesma figura ou a mesma linguagem que é usada no Antigo Testamento também para se referir ao culto, pelo menos uma das linguagens usadas para se referir ao culto. Então, o que é o culto? O culto é uma renovação, é uma cerimônia de celebração da aliança, uma cerimônia de renovação da aliança. É uma forma da gente reler mais uma vez, relembrar todos os elementos que envolvem a aliança que o rei suzerano, que no caso é o Senhor, fez com a igreja, que seria como se fosse o reino vassalo, né? E esse é o motivo pelo qual a gente se reúne como povo, o livro da lei é aberto e é lido diante do povo de Deus, celebrando essa aliança e renovando ao mesmo tempo essa aliança com o Senhor. Eu acho que talvez essa figura e esse contexto ajuda a gente um pouco a entender o que a gente está fazendo quando a gente está no culto. Enquanto você foi falando aí, eu fui pensando... Cara, esse contexto aí é fantástico pra gente entender não só o que é um culto, né, como essa celebração de uma aliança, mas a gente já até entra um pouco sobre a importância disso, né? Porque se existe uma aliança e se o culto é um momento onde se celebra, né, relembra, né, a aliança e celebra, né, essa aliança, cara, dá pra gente já tirar aí a conclusão de que o culto pra gente não deveria ser algo comum, normal. Boa. E muito menos algo que a gente deveria colocar como objeto de troca. Hoje eu não tô tão interessado, eu vou trocar o culto pela minha série da Netflix. Não tô tão afim, não tô no mood, tô estressado, tô de mau humor. Não vou mexer com isso não. Quando eu estiver bom, eu vou. Então, isso, claro, com certeza, já nos leva a pensar sobre como o culto é importante para nós, né? Porque não é... Eu sempre gosto de lembrar isso. Inclusive, eu estou pregando o livro dos Salmos, né? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar o Salmo, né? Então, como fui um por um, e a gente já está no Salmo 86. Legal. E o Salmo 84, para mim, é fantástico. Que foi, inclusive, o último salmo que eu preguei, né? A gente tá gravando aqui numa quarta-feira, hoje eu prego já no salmo de número 85, mas o 84 ele fala justamente a respeito disso, né? Sobre o culto, sobre a busca por Deus. E ele começa o salmo dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. E uma das coisas que eu mencionei, não só nesse salmo, né? Mas a gente tem vários outros falando sobre culto. A gente tem aí os salmos de Asaf, né? 73 a 83, que também nos mostram a importância do culto. E uma das coisas que eu disse é justamente essa, e que a gente perde muitas vezes esse entendimento, porque pra gente o culto se torna algo tão... não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Se torna banal, né? É só um momento.
é como se fosse uma ida no supermercado, uma ida na academia. Se eu não estou muito afim, eu não vou e pronto, né? Mas todo esse contexto histórico que você disse aí já nos faz pensar sobre como o culto é importante, né? E sobre como ele não deveria ser encarado muitas vezes por nós de forma tão leviana, né? Então, a gente normalmente tem a tendência, vou arriscar dizer um negócio aqui, que é o seguinte: a Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, 1 Coríntios 10:31, texto que a gente conhece bem. Isso, claro, é lógico, é verdade, né? E então é verdade, e a gente enfatizou durante um tempo, pelo menos eu já ouvi muitas mensagens falando disso, e com razão, não está errado. Falando que é importante que a nossa vida seja um culto, que tudo que a gente faz seja para a glória de Deus, que a adoração a Deus não termina quando o culto termina, que acaba o culto público, mas agora começa o culto individual, porque a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, tudo totalmente verdade, tá bom? Não estou discordando de nada disso. O que eu estou dizendo é que parece que os crentes, de maneira geral, ao ouvirem mensagens assim, eles chegaram à conclusão, então, que o culto é só mais uma maneira de viver para a glória de Deus, equiparada a tantas outras, como se não houvesse nenhuma diferença do que a gente está fazendo no culto para o que a gente está fazendo fora. Então, o culto foi considerado uma atividade religiosa a mais, uma forma a mais de adorar a Deus, que talvez não foi nem estabelecida pelo próprio Deus, mas foi estabelecida por homens que inventaram isso de acordo com a sua conveniência e tal, ou pastores que inventaram o culto como uma espécie de estratégia para poder fazer a igreja crescer. Mas definitivamente não. Na verdade, o culto ele tem um lugar central na vida cristã, o culto público, e historicamente todo mundo entendeu assim. A gente pensa, por exemplo, nos puritanos, que é um pessoal que muita gente até hoje gosta muito, estuda, escreve a respeito e tal, e uma das coisas que os puritanos faziam, uma prática deles, era dividir a semana com o culto no centro dela, de maneira que os 3 dias antes do culto, então quinta, sexta e sábado, eram dias de preparação para o culto. Então, as orações que eram feitas, os devocionais que eram feitos, eram todos no sentido de preparar o coração para aquilo que Deus ia fazer no culto. E os 3 dias seguintes ao culto, segunda, terça e quarta, eram dias para o pessoal lembrar, reviver, degustar, digerir aquilo que eles haviam vivido no culto. Então, a pregação, o sermão que havia sido pregado, todos os outros atos da liturgia de um culto, eles eram revividos, por exemplo, no culto no lar, na vida devocional e assim por diante. O que mostra como que na mentalidade do pessoal sempre o culto era uma coisa especial, era um momento único, singular. E é um momento singular, porque, por exemplo, uma das outras linguagens que a Bíblia usa para o culto é a linguagem da Santa Convocação, né? Que está no Antigo Testamento. Gente, não tem como fugir do Antigo Testamento quando a gente quiser falar de culto, tá? Inclusive, um parênteses aqui que eu acho que vale a pena fazer, é que o Novo Testamento não fala tanto, digamos assim, não tenta definir tanto o culto, porque o culto cristão nada mais é do que a adaptação cristã daquilo que já aconteceu no Antigo Testamento. Então, todo aquele significado, o arcabouço teológico do significado do culto está lá, né? E, claro, em Cristo, isso é ressignificado, muita coisa, e aplicado de uma nova forma. Mas a base teológica é a mesma. Enfim, mas o ponto é dizer que, por exemplo, a Santa Convocação, é o que eu estava falando, observa essa expressão, santa, né? Separada do uso comum, santificada, consagrada, sagrada. Aquele momento não é um momento qualquer. Ele é um momento singular, é um momento único, estabelecido por Deus, porque nele uma série de coisas específicas que só acontecem lá, que Deus vai fazendo na nossa vida, eu acho, inclusive, que a gente vai falar sobre isso, mas é ali que acontece. Tem alguns problemas, inclusive, Diego, da gente confundir o culto com outras coisas. Vamos falar 2 problemas. Problema número 1, a gente começa a achar que tudo que a gente pode fazer na vida é tão somente aquilo que a gente faz no culto. Então a gente reduz a vida nossa como um todo a uma espécie de versão bem mal feita daquilo que a gente normalmente faz no culto. Então, uma série de pessoas vivem uma vida, eu vou falar essa palavra com muito cuidado e com muito respeito aos irmãos, mas talvez uma vida muito legalista, cheia de podes e não podes, e especialmente mais não podes do que podes, né? Porque a gente começa a imaginar que tudo que a gente pode fazer na vida é aquilo que a gente faz no culto. Então, basicamente, o que a vida cristã é? A vida cristã é orar, cantar louvores, ler a Bíblia e esperar a morte chegar. A gente até brinca de vez em quando que a gente fala assim, a gente sabe que existe vida após a morte, mas será que a gente sabe que existe vida antes da morte? Então, esse é um problema que normalmente acontece, é o problema de que a gente reduz a vida, e aí tudo o resto que a gente faz se torna uma espécie de mal necessário, sabe? Meu trabalho é um mal necessário, meu relacionamento é um mal necessário, é no mínimo assim, uma coisa que eu faço porque eu não consigo ficar sem, mas não é uma coisa boa, não é uma coisa valiosa, não é uma coisa que traga algum tipo de benefício para mim enquanto filho de Deus vivendo nesse mundo, e essa visão é péssima, diminui a nossa vida ao invés de aumentar.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o ponto contrário disso, é que a gente começa a achar agora que a outra tentativa, a tentativa inversa, é a tentativa da gente fazer com que tudo que a gente gosta caiba no culto. Por quê? Porque a gente entende que o culto como o culto é como qualquer outra coisa, então vamos colocar as outras coisas no culto. Então, por exemplo, a gente pode jogar bola para a glória de Deus? Pode. Tem uns crentes que pescam como joga bola, mas pode jogar bola para a glória de Deus. Mas não é porque a gente pode jogar bola para a glória de Deus que a gente vai colocar um gol e bater um pênalti na hora que o pastor estiver pregando lá. Por que não? Porque não é um elemento próprio de culto. O culto tem as suas características peculiares, eles são particulares, próprias. E a gente não pode, então, inventar moda nesse sentido e querer fazer aquilo que a Bíblia não manda fazer. A gente pode falar de princípio regulador no culto em outro momento, mas eu só estou dizendo isso para dizer como que quando a gente confunde o culto com as outras práticas, a gente corre esses dois riscos. Um risco é transferir a lógica do culto para o restante da vida. O outro risco é a gente querer transferir a lógica do restante da vida para o culto, como se o culto fosse só mais uma dentre tantas atividades. E não é. Para a Bíblia, o culto é uma santa convocação, separado. O que acontece ali tem uma razão de ser. O culto tem um significado próprio, tem funções que lhe são próprias e tem resultados, benefícios que lhe são próprios. E esse é o motivo pelo qual o culto é tão importante, tão valioso, e a gente não pode enxergar ele como uma atividade a mais. Ele é, eu diria, o clímax, ele é o ápice, ele é a atividade central da fé cristã no mundo, é o culto. Não tem outra coisa mais importante que o crente faz na vida do que o culto. Então, é uma coisa realmente sagrada. Eu achei interessante, assim, quando você estava falando sobre aquele contexto histórico, uma das palavras que você usou foi solenidade, né? E a gente esquece que o culto é uma solenidade, né? E é como você falou, esses dois tópicos aí, eles acabam, parece que entra em conflito as duas coisas, e a gente acaba perdendo dos dois lados. Primeiro na vida cristã, entre aspas, né? Na vida cristã comum, e depois na questão do culto, porque a gente acaba encarando as duas coisas, ou diminuindo, né, as duas coisas, desse caráter santo que existe em ambas, né? Não só no culto, mas também na própria vida pessoal, né? E uma das coisas que a gente pode cara, não dá pra entender aqueles que dizem que eu não preciso de ir na igreja. Eu não preciso de ir pro culto, né? Os famosos desigrejados. A igreja sou eu, né? É algo totalmente fora daquilo que a Escritura diz e principalmente é o que faz a pessoa perder muito esse caráter comunitário que existe dentro da cristandade, né? Bom, tem uma série de coisas aí. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente fazer uma espécie de meia-culpa, especialmente, por exemplo, nós que exercemos o ministério pastoral, e se perguntar por que algumas pessoas elas não querem ir para a igreja. E eu sei que tem gente que experimentou realmente assim, desilusões, se machucou na igreja, apesar também que, agora puxando um pouco a sardinha para o meu lado, me parece que a maioria das pessoas hoje que falam mal da igreja, especialmente essas que falam mal na internet, que tem bastante, né? São pessoas que foram em igrejas que, infelizmente, me parecem que são igrejas cujos modelos não são os modelos do Novo Testamento. Mas, ainda assim, eu sei que tem gente que acabou se frustrando com a igreja. Eu sei disso. E a gente tem que se perguntar, às vezes, assim, o que foi que aconteceu e como que a gente pode, talvez, servir essa galera, né? Porque é uma pena a gente ir para a igreja e acabar tendo experiências, às vezes, que enfim, que são ruins, né? Que afastam a gente de Deus, mais que aproximam. Esse é o primeiro ponto. Mas, o segundo ponto que eu queria dizer a respeito disso é que, normalmente, as pessoas que se afastam da igreja dizendo assim, olha, eu não preciso disso, eu adoro a Deus sozinho, eu tenho minha própria experiência com Deus aqui, minha relação com Deus pessoal, normalmente não demora muito para essas pessoas abandonarem a fé por completo. Ninguém fica assim por muito tempo. Você não vê uma pessoa que é desigrejada há 15 anos e continua dizendo que mantém seu relacionamento com Deus. E tem gente que saiu da igreja ontem e aí começa a falar isso e tal, mas daqui a pouquinho ela vai acabar abandonando a sua relação com Deus, a sua fé, pelo menos no contexto evangélico, ela vai abandonar isso por completo. Mas o terceiro ponto agora vem mais uma vez para o significado daquilo que a gente está conversando. Lembra do contexto de aliança? Pois é, o rei suzerano fazia uma aliança, um pacto com o rei vassalo, e esse rei, ele tinha responsabilidades para com o rei vassalo em termos de reino. Não existia isso, por exemplo, de uma pessoa lá do reino vassalo, sabe? Uma pessoa lá, um súdito do reino normal, sair de lá por conta própria e ter acesso ao rei suzerano por conta própria e desfrutar de algum tipo de relacionamento com ele, assim, pessoal por conta própria. O súdito do reino vassalo, ele tinha
ele desfrutava dos benefícios da aliança à medida que ele estava dentro do reino dele. Se ele saiu, ele está por conta própria. Se ele resolveu fazer uma viagem por conta própria, ele não tinha condições de chegar lá no rei suzerano e falar assim, olha, eu preciso de uma escolta militar, porque eu preciso fazer essa viagem, esse caminho é perigoso, eu estou com a minha família. Não existia isso. A proteção militar era para o reino vassalo, em termos de algum perigo que existisse, mas não para pessoas individuais que vivessem a sua vida de forma totalmente autônoma do reino. Então, era impossível isso acontecer. Para a gente desfrutar dos benefícios da aliança, a gente tem que estar dentro do povo. Não tem jeito de ser diferente. E uma coisa que também acho que vale a pena dizer bem rapidinho, Diego, é o seguinte: o culto, isso é um outro significado do culto. Tem tantos, né? Na verdade, eu sei que não vai dar pra gente conversar sobre tudo isso aqui. Mas o culto, uma coisa bem legal dele é que o culto, ele tem uma visão genealógica e uma visão escatológica. Genealógica porque ele meio que resgata aquilo que Deus entendeu no começo, Gênesis, e escatológica porque ele também aponta para aquilo que Deus está fazendo na história e é para a forma como ele vai concluí-la. Então, Apocalipse. E o culto é uma forma de inserir a gente nesse grande arco narrativo do drama da redenção. Então, no culto a gente entra dentro dessa grande história, a grande história da redenção, e por isso que a liturgia do culto é como é, porque por isso que inclusive tem uma liturgia do culto, ela tem significados, ela insere a gente dentro desse grande arco, coloca a gente nessa metanarrativa, para poder fazer a gente voltar a entender qual é o nosso lugar na história da redenção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em termos, por exemplo, se a gente olhar para a visão genealógica, se a gente olhar para a criação, se a gente olhar para o começo, então, no começo, quando Deus nos criou, Gênesis 1, 26 a 28, especialmente o versículo 27 lá, criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Desde ali a gente começa a perceber que a imagem de Deus, ela não está presente apenas em mim individualmente, ela está presente na comunidade. Se a gente olha para o Novo Testamento agora, você vai perceber que, por exemplo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu não me lembro agora o versículo com precisão, mas fala assim, que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário, né? A palavra santuário, pelo menos na revista atualizada. Vós sois santuário de Deus. Veja que vós sois é plural, mas santuário é singular. Ele não está falando que você individualmente é santuário, ele não está falando vós sois santuários, percebe? Ele está falando assim, vós sois santuário, porque ele está dizendo que o santuário de Deus, ele acontece à medida que todos nós estamos juntos. Então, a gente enfatiza muito esse negócio de eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Na verdade, eu sei que isso pode soar chocante para alguns aí, talvez o pessoal vai me xingar nos comentários, né? Porque a internet a gente sabe como é. Mas você só é templo do Espírito Santo à medida que você faz parte do povo de Deus, entende? Então, e voltando para o negócio da imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, que não é uma coisa que a gente só tem, é uma coisa que a gente é, e que foi corrompida, borrada por causa do pecado, ela vai sendo restaurada. Lembra que a Bíblia diz que a gente vai sendo transformado conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo? Porque ele é a imagem perfeita de Deus, que veio para restaurar isso em nós completamente. Mas a imagem de Deus é restaurada em nós à medida que a gente está junto com o povo de Deus em comunidade, por exemplo, e principalmente no culto. Eu não vou conhecer a Deus, esse negócio de imagem de Deus, mais uma vez, está fresco na minha memória, porque eu estou pregando em Gênesis aqui na igreja. Eu não vou conhecer a Deus direito a parte do meu irmão. Não tem jeito disso acontecer. Porque Deus escolheu revelar a sua glória através do ser humano, que é feita a sua imagem. Então, quando eu estou na igreja, por que a igreja não pode ser também, por que o culto não pode ser também uma experiência individualizada? Tem muitas igrejas hoje, muitas mesmo, que seguindo a tendência cultural pós-moderna, pós-estruturalista, seja lá como o pessoal quiser chamar, faz isso, não é? Tenta proporcionar uma experiência individualizada. Então, tudo é pensado para que você para que você adore a Deus e viva a experiência do culto independente das outras pessoas. Mas acontece que quando a gente faz isso, a gente perde o significado do culto. Porque o culto, ele, para cumprir a função, uma das suas funções, que é a função de nos transformar conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, isso não tem como acontecer à parte de outras pessoas. Porque a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não está falando só assim, Deus criou macho e a fêmea. Isso daí já tinha sido dito na Bíblia para os outros animais, e eles não são imagem de Deus. É mais do que isso aquele texto quer dizer. Aquele texto quer dizer que na comunidade, na comunhão, com o aspecto social, é um aspecto muito importante para poder cumprir esse propósito, esse papel. Então a gente não vive isso sozinho. E, consequentemente, a gente não vive o culto sozinho, não tem jeito. É por isso que a gente precisa
das outras pessoas, é por isso que a comunhão é importante, e é por isso que o culto, claro que a gente tem o nosso momento com Deus, né? Claro que a gente, às vezes, experimenta certas coisas de maneiras que não são próprias, mas elas vêm até nós, elas são vivenciadas à medida que elas são compartilhadas com outros irmãos, e à medida que eu também, inclusive, eu vejo, mesmo que eu fale assim, não, eu estou aqui e eu não preciso de ninguém. Ainda assim, tem alguém que está lá cantando lá na frente, tem alguém que está pregando lá na frente. É tudo que está acontecendo ali, mesmo que de forma indireta, está chegando em você através do serviço de outras pessoas. O ponto é que, às vezes, a gente tenta só usufruir desse serviço e não ser participante, né? A gente se torna mais espectador do que participante do culto, que é um problema. No culto ninguém é passivo. Tanto Deus está ativo, quanto o povo de Deus também está ativo. A gente tem às vezes essa ideia, né? A ideia de que Deus está ativo e a gente está passivo, ou que Deus está passivo, como se ele estivesse assistindo uma grande televisão, se entretendo, vendo o que a gente está fazendo nos cultos, né? Ver qual culto agrada ele mais, assim, como se fosse qual programa é mais legal para assistir nesse domingo. Deus na sua televisão de 1000 polegadas lá no céu. Imagina, de forma nenhuma, né? Tanto ele quanto nós estamos ativos nisso, né? O culto é um diálogo, onde ele está falando e a gente está respondendo o tempo todo. Mas, enfim, o ponto é só dizer que não dá para a gente viver sem os irmãos e não dá para a gente ter uma experiência completa do cristianismo sem o culto. Sempre quando a gente vê esse conceito, né, de igreja no Novo Testamento e até mesmo nas cartas escritas, né, que falam a respeito dessa relação, você nunca vê falando a respeito dessa individualidade. É sempre no coletivo, né? Como que você vai amar se não tiver ninguém para amar? Amar uns aos outros, consolar uns aos outros, né? Exortar uns aos outros, é sempre nesse sentido mútuo. Como é que a gente vai falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais se não tem outros? Você não tem. Aliás, outro. Um ponto muito importante aí da música, que a gente tem música no culto. Muita gente acha que a música no culto é só uma forma também de... em Uberaba, né? Você que é de Uberaba vai entender, né? A gente falava encher linguiça. O que é encher linguiça? É a gente arrumar algum tipo de coisa assim, só para poder preencher o tempo de uma forma legal, né? Assim, vamos colocar umas músicas aí? Pro culto não ter só meia hora e o povo não perder tempo de vir aqui no domingo, vamos colocar umas musiquinhas aí para entreter eles no começo, para dar uma animada. Isso mesmo. E isso é um problema. Você vê que, por exemplo, a Bíblia fala, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, veja, os cânticos espirituais, eles têm propósito de ser no culto. E os propósitos de ser não é só o nosso entretenimento, ainda que, evidentemente, a gente tem um envolvimento muito afetivo com a música, né? A gente gosta disso, é claro que gosta, também gosta. Mas o ponto é dizer que tem mais do que isso envolvido. A música no culto não é uma performance, uma forma só da gente se apresentar, né? Alguma coisa assim. Nem só uma distração, mas tem propósitos. Propósito de louvor a Deus, que é né? Então a gente, louvor, os irmãos sabem, né? Homenagem, uma forma da gente homenagear, exaltar, bendizer a Deus através da música. Um outro propósito muito importante é o propósito da oração. A gente ora cantando, inclusive João Calvino, ele fez uma relação. Ele pegou os mesmos princípios que ele aplicou para a oração no culto, para depois aplicar a música no culto, porque quando a gente está cantando, a gente ora junto. Tantas músicas que você pode perceber que são verdadeiras orações, né? E não só ora junto, mas é uma forma da gente orar a mesma coisa. Isso é muito legal. No Antigo Testamento, nas reuniões do povo de Deus, acontecia muito de, por exemplo, a Bíblia dizia assim, e o povo respondeu como se fosse um só homem. Lembra dessa linguagem? É legal, né? Então, e a música é uma forma, por exemplo, de a gente conseguir responder a Deus, ou orar a Deus, falar com Deus como se nós fôssemos um só. É uma expressão da unidade da igreja. Então está todo mundo orando a mesma oração. Mas como que é possível isso acontecer? Através da música. Outra coisa, a música tem um propósito de proclamar verdades bíblicas uns aos outros. Você já viu que tem música que a gente canta na igreja que não é para Deus? Agora a galera que fala assim, tem que ser sempre vertical. Na verdade, não necessariamente. Veja, por exemplo, assim, o famoso cantor cristão, não sei se o povo ainda usa isso, eu uso muito aqui na nossa igreja, a gente usa muito cantor cristão. A gente canta assim, vem a igreja comigo. Você não está cantando para Deus, você não está pedindo para Deus ir para a igreja contigo. Você está pedindo para quem? Você está chamando o seu irmão, é uma música convidativa. A gente está falando uns aos outros. Gente, eu tenho gozo e alegria celeste quando eu vou adorar o Senhor. Vem comigo. Então nós estamos relembrando uns aos outros, convidando uns aos outros, estimulando uns aos outros, consolando uns aos outros, exortando uns aos outros. Mas isso acontece através da música também. Aliás, parece um salmo de romagem, né? Isso, é verdade. Aí parece um salmo de romagem. Vamos lá junto. É bem isso. E isso mostra, inclusive, como que esse é o motivo pelo qual, e agora puxando a sardinha aqui para nós pastores, que nós pastores somos chatos
no que diz respeito à música do culto, né? Porque qual que é a lógica hoje em dia? A lógica é assim, a gente coloca a música que está estourada, a música que está fazendo muito sucesso no meio gospel, automaticamente ela tem que fazer parte do repertório do nosso culto. Às vezes, olha o que eu vou dizer, as músicas são muito boas, não é que elas são ruins, elas são ótimas, a gente pode e deve ouvir mesmo. Porém, talvez elas não sejam próprias de culto, uma vez que elas não atendem os propósitos pelos quais a música existe no culto. Então a gente não está falando assim, essa música é pecado, você não deve ouvir essa música não presta. A gente está dizendo assim, essa música é legal, ouça essa lugar, música, né? coloca ela no seu carro, coloca ela na sua casa quando você estiver lavando a louça, curta a música, aproveite, mas ela não atende os propósitos pelos quais a música é colocada no culto. Então, às vezes, a gente que é pastor, não todos, né, mas alguns, inclusive eu, a gente é chato no sentido de ser criterioso com isso, porque a gente precisa que ela atinja os propósitos estabelecidos por Deus para ela, né? A gente acabou vindo falar de música aqui no culto, mas o ponto é só dizer que é porque se a gente não entende qual é a lógica do culto, a gente entende que então a gente pode colocar qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, e não é bem assim. O culto é muito importante, ele tem o seu lugar, a gente está falando disso por causa da comunidade, da experiência de comunhão, do fato que a gente não pode ficar sozinho, quais são as funções do culto que, para serem cumpridas na nossa vida, precisam da experiência comunitária, né? E a gente acabou falando de música por causa disso. Mas o ponto é dizer que o cristão que diz assim, não preciso do culto, não vou no culto, ele não está vivendo uma vida cristã autêntica, não está vivendo uma vida cristã completa, e possivelmente ele está perdendo o principal. Porque o culto é o ápice, gente. Muitas coisas que a gente deveria fazer em casa, individualmente, a gente não faz, mas faz no culto. Nem sempre o crente lê a Bíblia como deveria ler em casa, mas no culto ele lê. Nem sempre ele ora como ele deveria orar sozinho, mas no culto ele ora. Então, até mesmo o culto é até uma forma de ajudar a gente a viver as disciplinas espirituais também. Enfim, olha, tanta coisa que o culto faz na nossa vida, né? Ele é muito importante. E a desenvolver, né? A desenvolver dons. E uma das coisas que me pega nessa questão dos desigrejados, vamos colocar aí, né? Como que você desenvolve um dom estando fora do corpo? Estando fora da igreja. Não tem nem... Você que é desigrejado aí, procura uma igreja logo. Você tá perdendo muita bênção. Melhor coisa. E uma das coisas que eu fico pensando, a gente falou sobre música, mas que envolve a nossa falta de entendimento do propósito do culto. E envolvendo já a música também, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que falam assim, não, aquela música ali eu não gosto, eu não vou nem cantar. Às vezes eu não tô entrando no mérito se é uma música que a letra te interessa ou não. O fato é uma letra que é bíblica, foge das escrituras. Eu não gosto por quê? Só porque o estilo lá da batida do violão eu não gosto. Eu gosto de outro estilo de batida de violão. Então essa música eu não vou cantar. Isso nos mostra que muitas vezes a gente não sabe, não conhece essa teologia em torno do próprio culto. Ou seja, em que sentido que eu tô dizendo? A gente acha que o culto é pra gente. O culto, as músicas que canta é pra me agradar. A mensagem que o pastor prega não é pra falar do meu pecado, é pra me exaltar, é pra dizer que eu sou bom, que eu sou o centro do coração de Jesus, e que eu posso todas as coisas e que Deus está do meu lado. E ponto final. Se o pastor falar alguma coisa longe disso, acabou. Então o culto é algo entre eu e Deus. No máximo entra uma coletividade aí quando o pastor pede para mim abraçar meu irmão. E só, eu saio dali, vou para minha casa, não mudou nada. É como se eu tivesse... É como se literalmente eu tivesse assistido um culto. Assistido. Eu não cultuei, eu assisti. Comum, né? Inclusive, essa é uma linguagem comum, né? Porque dá para assistir o culto. Aqui na igreja eu sempre falo isso. Falei, irmãos, a gente não assiste o culto. Quer dizer, você até pode assistir o culto, mas isso não está certo. Você deveria ter vindo para cultuar. Você não é um espectador, né? Exatamente. Você é um participante do culto. E como participante do culto, é importante. É lógico, eu também tenho aquelas músicas que eu gosto mais, aquelas que eu gosto menos, tá? Pensando em música. Também tem mensagens que eu gosto mais, mensagens que eu gosto menos. Também tem pregadores que eu ouço mais. Pregadores que eu ouço menos. Mas eu não estou negando, a gente não vai negar que nós temos preferências. É claro. Mas olha uma coisa louca do Antigo Testamento, por exemplo. De vez em quando o povo se reunia diante da presença de Deus e quando eles saíam, eles não saíam mais felizes. Tipo assim, que gostosinho que foi hoje. Muitas vezes eles saíam quebrantados. Eles saíam chorando. Mas não chorando de emoção por conta de uma espécie de massagem
de massagem no coração da gente, assim, sabe? Um arrepio interior que a gente recebeu. Não, eles saíam chorando de tão mal que eles estavam mal de verdade. O culto fez mal emocionalmente para eles, emocionalmente falando para eles. Mas, em que sentido que o culto fez mal? No sentido de que apontou os pecados, no sentido de que eles perceberam que estavam longe de Deus, no sentido de que eles tiveram os olhos abertos para a miséria espiritual que estavam vivendo. E aí, eles saíam de lá, às vezes, quebrados, mal, chorando, culpados, muitas vezes, contando só com a misericórdia de Deus, por perceberem quem eles eram. Então, tudo isso acontecia. Agora, veja, a gente pode dizer que houve um culto ali? É claro que houve. E talvez um dos cultos mais bem-sucedidos, inclusive, são esses. Então, o ponto é dizer que a gente vive numa sociedade, que a gente passou por um negócio, não muito tempo atrás, que a gente chama de revolução afetiva. E aí, a gente vive numa espécie de ditadura do sentimento. Então, agora, o que tem que acontecer é que eu tenho que me sentir bem. É claro que, de novo, eu também quero me sentir bem, ok? Mas essa visão, ela vem de uma metanarrativa. Quando eu falo metanarrativa, gente, eu quero dizer assim, é como se a gente estivesse envolvido dentro de uma história maior. Uma história maior que explica as histórias menores, né? E essa história maior que a gente vive é uma história onde a gente veio do nada e volta para o nada. Então, no meio desse caminho, não existe um propósito maior de vida. O único propósito de vida, então, que resta é eu tentar experimentar o máximo de felicidade, bem-estar que eu conseguir, já que eu vou morrer amanhã. Então, dentro dessa visão, que é a visão do nosso mundo, a gente meio que projeta isso para a vida espiritual. E pensa assim, é isso, eu vou para a igreja porque eu preciso achar isso, né? Me sentir bem, então tem que ser as coisas de acordo com o que eu quero, as coisas que são melhores, as coisas que têm a ver com a minha conveniência, com a minha preferência. Mas isso é um problema, tá bom? E a gente sabe muito bem que Deus não está tão interessado assim. Deus quer que nós sejamos felizes, quer que nós fiquemos bem, quer nos libertar das angústias dessa vida. Certamente a gente experimenta da alegria da salvação. E eu acho, inclusive, que o crente tem que ter a alegria de viver. Esse negócio de ficar esperando a morte chegar não está certo. A gente precisa amar a vida, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. A gente tem que ter alegria hoje. Então eu concordo com tudo isso. Mas eu estou dizendo que o culto não existe para me fazer bem. Não é o propósito primário do culto. Me fazer bem, me fazer feliz, tocar as músicas que eu gosto, fazer ouvir o tipo de coisa que eu quero ouvir, etc. E outra, Deus é soberano, o Espírito Santo está operando na igreja, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Muitas vezes, ainda que a gente não saiba exatamente muito bem o como, Deus está trabalhando até mesmo naquela mensagem que a gente não gostou, aquela que a gente não entendeu muito bem. Nas músicas que foram colocadas ali naquele dia, se é uma liturgia histórica, se é a adoração que os nossos pais nos legaram e chegaram até nós, é Deus nos alcançando na história, no tempo e no espaço, e colocando a gente, tirando a gente dessa metanarrativa do mundo que eu acabei de dizer, e colocando a gente dentro de outro grande arco narrativo, formando os ritmos do nosso coração. Tudo isso é importante. A liturgia, ela é importante, para você ter uma noção, isso está eu aprendi com o James Smith, sobre quem a gente conversava antes de gravar. Mas a liturgia ela é importante porque a liturgia tem o poder de formar, de educar os amores do nosso coração. Então, mesmo que a gente não perceba muito bem, os próprios movimentos do culto, eles vão servindo para educar os nossos amores. Eu sei que você acha que não, meu lindinho tá vendo aí, mas nossos amores, eles podem ser educados, sabe disso? Eles podem ser formados, orientados em determinada direção, na direção do telos da nossa existência, na direção daquilo que a gente considera a vida boa, a eudaimonia dos gregos, né? Ou o shalom da Bíblia, que é muito superior, vamos ficar com o shalom. Então, a gente está apontado para lá. E nosso coração está apontado para uma espécie de versão de Shalom, que muitas vezes é uma versão falsa, que nos foi prometida pelos falsos deuses desse mundo. E a liturgia tem o poder de orientar o nosso coração para o Shalom verdadeiro. Então, na nossa igreja aqui, por exemplo, a gente tende a ter uma liturgia sempre bem de acordo com o contexto histórico mesmo. Tem uma santa convocação, tem uma oração de apresentação, tem um momento de adoração, tem um momento de confissão de pecados, tem um momento de testemunhos, um momento de intercessão pelos necessitados da igreja nas mais variadas áreas, e a leitura da lei, a declaração do perdão, e mais uma vez o louvor agora agradecendo ações de graças, e o sermão, e depois a observação das ordenanças, né, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor e tal. Então, por que a gente faz tudo isso? Primeiro, porque foi o que Deus estabeleceu, mas segundo, porque existe uma lógica de ser dentro disso que a gente faz, que tem a ver com a obra da redenção de Deus, e uma série de coisas. Você já parou, por exemplo, confissão de pecado, que é uma coisa que não é mais comum nos cultos da maioria das igrejas evangélicas. Ouvi isso, Dieguinho? Você sabia, peraí, você sabia que o conceito de terapia, o conceito de você
ir para um terapeuta, para um psicólogo, e eu não estou falando mal aqui de psicologia, tá bom? Não estou falando isso. Eu só estou contando que esse conceito, ele é derivado do conceito de confissão de pecados. E isso aqui, eu não estou inventando, não, pelo amor de Deus, não é nenhuma coisa assim, um achismo na minha cabeça. Todos os estudiosos sérios sabem disso, que na verdade o que aconteceu foi uma espécie de imanentização. Antes você confessava o seu pecado para o sacerdote e ele te declarava o perdão. Agora você não confessa mais para o sacerdote, mas agora você se abre, você fala o que está dentro de você para o terapeuta e você vai sendo curado, não mais perdoado, mas você vai sendo curado à medida que você vai colocando essas coisas para fora. Então, eu queria só que você percebesse como que o processo é o mesmo, é uma imanentização, só isso, uma imanentização de uma atividade, de um processo outrora transcendente religioso. Então, veja como que isso não está lá por acaso. Entende? Veja como é importante, por exemplo, quando a gente confessa o pecado e o ministro do Evangelho declara sobre nós mais uma vez o perdão de Deus sendo renovado sobre a nossa vida, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, são as causas de nós não sermos consumidos. Então, existem significados que inclusive podem curar nosso coração de várias formas, quando a gente cultua. Então não é à toa que Deus colocou o que colocou, não é à toa que a gente faz o que faz. O culto não é uma carta branca que Deus deixou lá, assinada por Ele, a gente pode preencher ela com o que a gente quiser. Não é isso. A gente faz o que faz por conta de algo que Deus quer. E o culto, inclusive, antes de ser uma coisa que a gente faz para Deus, é algo que Deus faz para nós. Olha que coisa louca isso também, né? Que está tão fora da mentalidade dos evangélicos hoje em dia. Não é só uma coisa que eu faço para Deus. Antes de ser uma oferta que eu ofereço a Deus, é uma oferta de Deus para mim. É Deus dando de si mesmo para o seu povo no culto. Então, enfim, é muito rico, né? Muito rico o negócio. Tem uma coisa que eu acho fantástica, né? Na hora que você falou, tem mensagem que a gente não gosta muito. Você como pregador vai saber disso, né? Às vezes a gente prega uma mensagem e eu tô na sequência dos Salmos e às vezes acontece assim que eu tô ali seguindo a sequência do texto e às vezes tem salmo, é claro que eu trabalho mais de uma quarta-feira, né? Já teve salmo que eu trabalhei 10 mensagens e pra não ficar muito tempo fora dessa sequência eu tive que passar pra domingo de noite, né? Mas tem salmo que a gente para ali e fica ali 3, 4 semanas, né? E uma coisa que eu acho fantástica e eu acho que o que caberia aí é a providência de Deus. Porque às vezes tem mensagem assim de alguns textos. Eu falo assim, essa mensagem aqui não foi muito legal, não. Sabe, assim, dentro de mim, eu falo, poderia ter sido... Sabe quando você cria aquela expectativa, cara, eu vou pregar isso aqui e vai cair fogo do céu. Ou o contrário, né? Às vezes você prega e você fala, ixi, o povo nem prestou atenção. E às vezes na semana, assim, eu tô pregando na sequência dos Salmos, mas tem vezes que... Eu passo disso. Mas às vezes na semana acontece alguma coisa e eu prego aquela mensagem que eu falo assim, essa aqui não foi não. Essa aqui o povo nem prestou atenção nela. E aí às vezes acontece, né, de que naquele momento aquela pessoa precisava daquela palavra, sabe? E então eu vejo muito aí o culto como sendo também um momento em que Deus demonstra a sua providência a nós, né? Porque apesar daquilo que nós fazemos, né, Deus no culto ele se manifesta de forma maravilhosa, né? Às vezes como pregador eu prego lá e falo assim, isso aqui não foi. E às vezes foi naquele momento em que alguém precisava daquilo, né? E isso é a providência de Deus. Eu acho interessante que aqui, normalmente a gente não escolhe o texto da liturgia, né? Eu deixo livre. E... cara, é difícil acontecer uma vez que o texto não encaixa na mensagem. E mesmo assim, não só na quarta, né, que o pessoal já sabe que eu vou pregar no Salmo, mas, por exemplo, num domingo, às vezes que eu tô pregando uma série de mensagens, o liturgente, ele lê um texto, ele coloca os hinos ali e eu falo assim, não tem como não ser a providência de Deus. E por que eu tô dizendo tudo isso, né? Porque isso nos mostra que Deus se importa com o culto. Não é qualquer coisa. É Deus na sua providência movendo o liturgente, movendo os músicos, movendo o pregador, movendo quem tá ali, mesmo que sentado, mas cultuando, né? Participando também desse culto. E eu acho que é sempre interessante a gente lembrar aquilo que você falou lá no início, né? Que é uma aliança. E uma aliança você não é só uma parte, são ambas as partes, né? Então... exatamente, uma aliança é isso. É esse pacto, é uma relação que não é uma relação contratual, é uma relação de vida, é uma entrega total de duas partes. É isso mesmo. Deus e o ser humano estão ali presentes no culto e ambos têm que estar
entregues inteiramente. Deus está, o problema é que às vezes a gente não. Eu acho isso que é maravilhoso, né? E acho que é importante a gente sempre lembrar, né, lembrar disso, de que Deus se importa com o culto. Deus, na sua providência, move as coisas que acontecem ali no culto, né? Para que a sua glória seja manifesta, né? Deus se importa muito com o culto. Inclusive, de novo, repetindo o negócio que eu acabei de falar, né? Mas a gente tem a tendência de dizer assim, eu vou lá para prestar um culto, eu vou lá para... Como se fosse uma parada do tipo assim, Deus é um espectador. A gente faz as coisas aqui e Deus tá vendo, assim, tipo, que legal. Olha, esse cantar aquela, bom, hein? Eu gosto dessa música. Deus é o condutor do culto. Deus não é um espectador do culto. Deus é quem chega primeiro no culto para receber a gente e quem conduz a gente nesses 4 grandes movimentos. A gente não falou disso, né? Mas assim, a gente percebe 4 grandes movimentos na Bíblia, assim, que desde o Antigo Testamento que é assim: o povo entra, o povo ouve, o povo come e o povo é enviado. Pode perceber, todos os momentos que tem celebração de aliança, lá no Êxodo acontece muito isso. Entro, ouço, como envio. São 4 grandes categorias, dentro das quais tem, evidentemente, cada uma as suas atividades ali, né? Mas o ponto é só dizer assim, que Deus nos conduz durante todo esse tempo. Eu gosto muito, aprendi isso com o reverendo Heber Júnior, que eu muito aprecio, que o culto não é um monólogo, o culto é um diálogo. E não é um diálogo do tipo assim, eu falo no louvor, Deus fala na pregação. Não, o tempo inteiro Deus está me chamando e a gente responde. Então assim, Deus nos convoca, a gente se apresenta. Deus revela a sua majestade, a gente adora. Deus revela a sua santidade, a gente confessa nosso pecado. Aí então Deus declara o seu perdão, aí a gente agradece. Aí Deus revela a sua paternidade, a gente faz os nossos pedidos, por exemplo. Aí Deus revela pra gente a sua vontade, na mensagem, no sermão. Aí a gente, mais uma vez, é convidado a alguma resposta de acordo com o sermão, de acordo com o que foi pregado. Aí Deus nos chama agora para a mesa, a gente senta junto com ele e a gente come e bebe. Aí depois Deus nos envia, pelo menos aqui na nossa igreja, a gente tem a bênção final mesmo, que é um envio, Deus nos enviando de volta para o mundo agora, como sal da terra, como luz do mundo. Então Deus nos envia, a gente vai como enviados do Senhor para poder viver a nossa missão e para poder brilhar, para poder testemunhar e para poder glorificar Ele nas outras atividades da vida. A gente vai enviado por Deus agora, a gente vai comissionado. Então veja, o tempo todo Deus falando e o povo respondendo. Então Deus está conduzindo desde o começo. Essa visão da gente achar que a gente está fazendo uma espécie de apresentação para Deus é muito pobre, a gente não pode ficar só com ela. Tem que passar de fase, entender como Deus está presente, conduzindo a gente o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Só para dizer a presença de Deus no culto. A forma como, corroborando o que você acabou de dizer, Deus se importa com o culto. Eu pregando aqui na igreja uma série de mensagens sobre isso, eu falei assim que Deus tem saudades, essa é uma linguagem que não está na Bíblia, tá, gente? Pelo menos eu não estou lembrado dela. Deus tem saudades do seu povo. Mas a Bíblia fala que Deus tem zelo da gente, essa Bíblia fala, isso eu tô certo. Mas assim, quando eu falo tem saudade, é no sentido assim, é da vontade de Deus encontrar com o seu povo nesse momento. É isso que eu quero dizer. Deus sente a nossa falta, eu acho que eu posso dizer isso. Da mesma forma como Adão, quando Adão faltou no primeiro culto da história, Adão faltou no primeiro culto da história, o que Deus fez? Deus foi atrás dele. E Deus falou assim, Adão, onde está? E eu entendo que da mesma forma, eu lembro, eu sou pastor agora, viu, gente? Eu não falto em culto mais. E não é só porque eu sou pastor, não, é porque eu amo esse negócio mesmo. Mas eu lembro quando eu não ia em algum culto por algum motivo, na época de juventude, eu lembro de sentir no meu coração, assim, parece que Deus dizendo assim, Carlos, cadê você? Sabe? Onde você está? Eu sentia, era como se o Espírito Santo estivesse me perguntando, onde está? Da mesma forma que foi com Adão no começo. Então, que coisa incrível. O rei do universo, Criador dos céus e da terra, Redentor, esse ser que é Deus, que a gente tem toda a nossa teologia para poder descrevê-lo, mas a gente sabe que nos faltam palavras. Deus nos chamou para a sua presença, porque nos ama, porque se importa conosco. Isso não é pouca coisa. A gente dizer assim, hoje não. Que isso? Se um jogador de futebol importante, um personagem famoso importante, um influenciador importante no Instagram, se um TikToker, um YouTuber ligar pra gente, a gente souber que ele tá ligando, a gente vai parar tudo que a gente vai fazendo para dar atenção pra esse cara, pra essa menina. Mas o Deus do universo nos chamou e a gente às vezes não dá atenção. Isso não pode.
na vida do povo de Deus. Não pode acontecer, não. Tem uma outra coisa que é só para o pessoal saber, pessoal, eu vou deixar aí na descrição dessa nossa conversa o canal da Igreja Batista Regular de Vila Teixeira, para você acompanhar lá. Depois você procura, tem uma série de mensagens aí do pastor Carlos sobre os mistérios do culto. Tem uma playlist lá, se eu não me engano, são 17 mensagens. Muito boas. A ideia dessa conversa surgiu por causa dessas mensagens, né? Eu assisti ontem, inclusive, maratonei algumas, né, para essa nossa conversa. Muito boas. E ele disse uma frase em uma das suas mensagens que eu achei ela maravilhosa. E se a gente pudesse resumir a nossa conversa nessa frase, eu acho que daria certo. Ele disse o seguinte: o culto não é tradicional nem moderno, ele é eterno. Eu acho que essa frase aí foi pra fechar com chave de ouro. Porque a gente se esquece disso, né? Às vezes a gente quer modernizar o culto. Alguns, né, querem modernizar demais o culto. Outros querem, né, manter, né, aquela tradição. E muitas delas até mesmo são talvez opostas, né, àquilo que a gente está falando sobre o que é de fato o culto, né? Mas o culto, ele é algo eterno. Eu gosto muito quando Jesus fala para os seus discípulos, né? A vida eterna é essa: e conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Eu acho fantástico isso, porque se a gente pudesse resumir a nossa eternidade, é um culto, né? É uma aliança que foi feita em Cristo, que nos garante uma vida, uma morada, e é uma aliança cuja qual a gente vai desfrutar por toda a eternidade, né? Isso é maravilhoso. Então, uma aliança que a gente vai celebrar por toda a eternidade, ou seja, culto. Aliás, só para o pessoal ficar sabendo aí, gente, não é que a eternidade vai ser um culto para sempre, tá bom? A gente vai fazer muitas outras coisas além disso. Mas vocês entenderam o ponto. O ponto é que é uma coisa que começou aqui, que nunca vai ter fim, a gente sempre vai cultuar. Aliás, vai ter um dia, olha que legal isso. Por exemplo, a gente fala assim, a atividade mais importante da igreja na Terra é a atividade missionária. De fato, a atividade missionária é muito importante, mas vai ter um dia que a gente não vai mais evangelizar ninguém. Uhum. Agora, adorar a Deus nunca vai chegar o dia em que essa atividade vai cessar. E quando a gente evangeliza outros para que os outros adorem o mesmo Deus que nós. Ou seja, no fim das contas, nós fomos criados para isso, né? Se eu posso usar uma frase aqui, Diego, você está no final aqui, né? Mas se deixar eu vou longe, né? Mas tem uma frase do Agostinho que está na Confissões, eu acho, que ele fala assim: criaste-nos para ti, o nosso coração só encontra repouso quando descansa em ti. Muita gente já ouviu essa frase aí, né? E por que essa frase é importante? Por causa disso que a gente está acabando de dizer. Nós somos criados com um fim, que é a contemplação, a admiração, o desfrute da própria glória de Deus. Quando a gente faz isso, a gente encontra o fim para o qual a gente foi criado. Então, olha um outro papel muito louco do culto aí. É o papel de nos relembrar quem a gente é. É fazer a gente encontrar o nosso lugar no mundo. É a gente ter o coração orientado para o fim certo, qual é o propósito da nossa existência, como já disse lá o catecismo, né, do Westminster, né, a primeira pergunta lá: qual o fim mais principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E no culto a gente desfruta desse fim principal. Então a gente lembra qual é o nosso maior propósito. Então o culto, de certa forma, humilha as outras coisas da vida. Não humilha, coloca elas no seu devido lugar, de maneira que coloca Deus em primeiro lugar, nos faz encontrar qual é o nosso fim principal e, consequentemente, faz os outros fins que querem se apresentar como os principais da nossa vida irem para os seus devidos lugares. Então, o culto é, inclusive, um ordenador de amores. Criaste-nos para ti, o nosso coração só encontra repouso quando descansa em ti. Então, tudo isso acontece quando a gente cultua a Deus. E isso vai acontecer para sempre, porque foi para isso que a gente foi criado, né? Então, sendo assim, vale a pena a gente viver tudo que Deus quer que a gente viva nessa experiência. Eu procuro viver, viu, gente? Não só como pastor, como um crente. Eu, quando eu estou no culto aqui na igreja, tem outro pastor, que é o pastor Luciano Martins, ele também prega. Então, os cultos que eu sou pregador, eu sou responsável por tudo. Eu coordeno a liturgia, a música. Não que eu estou lá fazendo, mas eu sou responsável por trás. Quando é o pastor Luciano, é ele. E aí, quando é ele que tá, gente, eu vou como uma ovelha para cultuar ao Senhor, sabe? E, puxa, isso pode fazer muita diferença na nossa vida, certamente vai. Com certeza. Enquanto você falava aí, eu lembrei quando Deus levanta Moisés, né, para tirar o povo da terra do Egito. Uma das coisas que ele diz para Moisés falar para Faraó, né, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Legal. É interessante, né, porque
se a gente pudesse resumir a adoração, o culto, pra gente deveria ser muito precioso nesse momento. A gente sabe, como a gente falou, a gente tem o nosso momento pessoal de adoração a Deus, né? A nossa vida deve ser vivida como uma adoração, mas aquele momento do culto é algo especial, é algo que nada deveria tirar a nossa atenção, né, daquele momento. E como eu preguei, o último salmo que preguei foi no Salmo 84, eu quero só ler um texto aqui, e aí depois a gente já vai encerrar aí, porque eu acho que o pessoal já não me aguenta mais, cara. Olhando minha cara feia aqui. Mas o Salmo 84, ele vai começar, né, falando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí eu acho interessante o versículo 3, porque ele vai fazer uma comparação, né? O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí do 4 até o 7, ele fala sobre os bem-aventurados, né? Ele vai dizer que bem-aventurados os que habitam em tua casa, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E aí por fim, ele encerra o salmo de novo falando sobre o prazer que ele tem na casa de Deus, né? Onde ele, mais uma vez, vai dizer para que Deus ouvisse a sua oração, contemplasse, o contemplasse, né? Mas aí ele vai dizer no versículo 10, que foi um dos versículos que mais chamou a atenção aqui nesse salmo: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então eu acho que depois leia aí em casa o Salmo 84, aí, o pessoal que está nos assistindo, mas é um salmo fantástico que fala a respeito do culto, vai demonstrar aí a importância, não só a importância do culto, mas o prazer que a gente encontra em estar cultuando a Deus, né? Quer fazer algumas considerações finais aí pra gente encerrar? Amém. Quero só agradecer por poder estar aqui contigo, Diego, viu? E dizer aí pro pessoal do Firme Fundamento, pra galera, se inscrever nesse canalzinho, faz favor. E também apoiar esse ministério super legal aí, que tem servido para abençoar muito já, inclusive a mim, tá bom? E também agradecer pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Foi para mim uma experiência muito legal. Eu que quero agradecer, né? Madrugou aí hoje, né? Pra gente poder gravar esse vídeo. Agradecer aí sua participação. E pessoal, não se esqueça, eu vou deixar aí na descrição o canal da igreja, tá? Para você acompanhar lá. O pastor Luciano, o pastor Carlos Neto, as mensagens, o culto, eles disponibilizam tudo ali de forma online. E muito bom. Quer deixar aí o endereço da igreja para o pessoal que estiver aí por Campinas poder participar junto? É Avenida Barão de Monte Alegre, número 377. Barão de Monte Alegre, 377. A gente fala Igreja Batista da Vila Teixeira, mas o GPS fala que é Jardim Bonfim. Então, se você pôr no GPS aparecer Jardim Bonfim, pode vir e vai encontrar a gente. E a Igreja Amarela é a única da avenida, então não tem como dar errado. Então, mais uma vez, quero te agradecer a participação. Muito obrigado. Obrigado por esse tema importante. E, pessoal, é o seguinte: como o pastor Carlos falou aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar também essa conversa. Deixe aí nos comentários se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer fazer alguma observação. O que você acha? Não, o que você acha não, né? Qual que é o seu entendimento a respeito do que a Bíblia fala sobre o culto, né? Porque como a gente mostrou, não é o que a gente acha, é o que Deus de fato diz, né, na sua palavra. Mas deixe aí nos comentários, né, sua participação, vai ser muito importante para nós. E mais uma vez, muito obrigado por estar até aqui e nós nos vemos no nosso próximo bate-papo.